Galera, Alberto Fernandes deu sua primeira entrevista oficial como presidente da Argentina, mostrando quais são seus planos para recuperar a economia daquele país. Será que ele vai conseguir dar um jeito? Lembrando que a Argentina é um país que tem 60% da sua indústria ociosa pela falta de capacidade de investimento, desemprego, pela falta de consumo, 35% da população na miséria, muito por conta também desse governo atual, né, o do Macri aí na presidência, e também dos governos anteriores, inclusive da Cristina Kirchner. Quer saber, galera, quais são as medidas que o Alberto Fernandes vai tomar? Ele vai conseguir dar um jeito na economia argentina? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Antes de começar, queria mostrar para vocês uma coisa bem tensa, né? Vou colocar aí para vocês agora, que foi um tweet que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez comparando ele, filho do Jair Bolsonaro, com uma arma na mão, como se isso fosse algum tipo de mérito, não sei qual mérito que ele vê nisso, né? Mas enfim, e colocando o filho do Alberto Fernandes vestido como mulher. A gente sabe, galera, que o filho do Alberto Fernandes, ele se veste como mulher, e galera, de verdade, não tem nenhum tipo de problema nisso. E aí ele falou, olha só, gente, isso não é um meme. Na minha opinião, até poderia ser um meme, pra mostrar, né, o quão preconceituoso, o quão ridículo é uma pessoa se achar melhor do que outra, ou achar que o pai pode ser melhor do que o pai da outra pessoa, só porque um tem arma na mão, outro se veste como mulher. Enfim, mais uma atuação patética, né, do nosso queridíssimo deputado federal Eduardo Bolsonaro, mostrando uma concepção extremamente reacionária e preconceituosa de interpretação da política da sociedade. Mas, galera, passado esse primeiro momento, né, no qual o Alberto Fernandes até falou que estava junto com a população brasileira, o filho do Alberto Fernandes falou também que ele não considera que o Brasil seja um país preconceituoso, nem nada do gênero. Mas, enfim, o Alberto Fernandes deu sua primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, ele falou 3 coisas super importantes sobre a economia e sobre a sociedade argentina. Primeira coisa, ele culpou muito, obviamente, né, ele faz parte da oposição, o Maurício Macri pelo atual período de instabilidade na Argentina, falando que com a Cristina Kirchner esteve ruim, mas esteve ruim não por conta da Cristina Kirchner, né? Mas sim por conta de uma crise internacional, a mesma desculpa que foi utilizada aqui no governo lulopetista, né? Ah, tava tudo bem, foi a crise internacional, a culpa não foi minha, que aumentei os gastos públicos, facilitei o crédito, casos de corrupção. Lembrando que a Cristina Kirchner também estava ouvindo uma série de casos de corrupção, hein? Tá? Mais de 11 inquéritos aí contra ela, tá bom? Mas enfim, e aí era óbvio que ele ia falar isso, né? Que a culpa sempre é da oposição, sempre é. Mas aí ele falou que ele vai adotar 3 tipos de coisas. Quais são essas 3 coisas aí? Primeira coisa, ele vai reduzir o crédito. E quando ele fala reduzir o crédito, aliás, facilitar o crédito, através da queda da taxa de juros. A gente teve uma notícia semelhante aqui no Brasil ontem, né? A taxa Selic caiu para 5%. Só que a Argentina hoje tem a maior taxa de juros do mundo. Vamos tentar entender o porquê. A inflação na Argentina é uma coisa extremamente galopante. Uma inflação de 30% ao ano, uma inflação muito grande. E aí, geralmente, o que representa essa inflação? Representa que as empresas, elas estão aumentando muito, né? Os empreendimentos, eles estão aumentando muito o preço das coisas, geralmente porque a população está com o dinheiro em mãos. Então imagina o seguinte, se o banco vai lá e ele facilita crédito, quer dizer que as pessoas, ou seja, com juros baixos, né? Se o banco vai lá e abaixa a taxa de juros, facilitando o crédito, quer dizer que as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado, elas vão consumir mais. Os empreendimentos, então, eles vão poder aumentar o valor dos produtos, e isso é o que a gente vai chamar de inflação. Então, geralmente, quando um país ele quer controlar a sua inflação, ele quer controlar a desvalorização da sua moeda, ele vai lá e aumenta a taxa de juros. Só que isso é muito ruim para o poder de consumo da população. A população, ela perde poder de consumo, claro, porque fica difícil você pegar dinheiro emprestado. E se a população consome menos, naturalmente as empresas elas têm menos lucro, naturalmente as empresas vendem menos, demitem funcionário e entra num ciclo vicioso da economia. Só que, por outro lado, quando você aumenta a taxa de juros, você torna os seus investimentos internos, investimentos em bancos, tal, mais atrativo para investimentos estrangeiros. Então é natural que pessoas investam no seu país, sabendo que o seu país é um país extremamente lucrativo. Só que essa política do Macri não deu certo por quê? Porque mesmo ele aumentando a taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo, isso não torna a Argentina confiável. A gente sabe que a Argentina teve política de congelamento de preços, interferência grande do Estado na economia, uma série de coisas que prejudicaram a credibilidade da Argentina. Então não adianta você querer atrair investimento estrangeiro só baseado no aumento da taxa de juros, tá? Isso é nítido.
O Alberto Fernandes ele prometeu uma redução drástica dessa taxa de juros. Ou seja, vamos deixar de apostar no mercado externo e vamos começar a apostar mais no mercado interno. Vamos facilitar a concessão de crédito por parte dos bancos. Qual que é a ideia dele? Mais ou menos. Bom, a inflação já tá uma porcaria, essa é a grande verdade. O que a gente precisa então é facilitar, fazer com que as pessoas sintam mais prazer de viver na Argentina, facilitando o crédito, fazendo com que as pessoas consumam mais, a roda da economia volte a girar, gerando emprego, pagando impostos, etc. E isso vai resolver a economia argentina. Eu acho que isso vai resolver, na minha concepção, galera, acho que é uma aposta um pouco arriscada, depende muito, né? Mas penso que não, tá? A situação da Argentina está muito associada ao alto aparelhamento do Estado na economia, a casos de corrupção, a falta de produtividade, burocracia. A Argentina, para vocês terem uma noção, é um país pior para você produzir valor, para você empreender do que o Brasil ainda. Isso porque o Brasil é um dos países piores do mundo. A Argentina é ainda pior, percebe? Então, o Macri, que tinha um ideal mais liberal, ele prometeu, né, que ele seria um governo mais liberal, que todo liberalismo ele tem uma parte ruim que seria assim, o déficit social, as mazelas sociais que o governo causa. O Macri ele conseguiu ser ruim nos dois sentidos. Ele foi ruim porque ele interferiu muito na economia e ele foi ruim porque ele cortou os benefícios sociais. Então a população aumentou sua miserabilidade e em compensação ele interferindo muito na economia, congelando preços, afastou ainda mais investimentos estrangeiros. O Macri foi o pior do liberalismo e o pior do intervencionismo. O cara conseguiu, né? Mas aí o Alberto Fernandes ele promete ser mais interventor, ser um motor da economia novamente. Vamos ver, galera, o que vai dar, tá? Outra coisa que ele prometeu também foi a questão da participação. A gente sabe, galera, que a Argentina é um país muito grande e geralmente países muito grandes eles têm um sistema federalista de governo. Como assim? Cada estado ele tem autonomia para criar e votar suas próprias leis. O Alberto Fernandes ele foi colocado como cabeça de chapa, né? Não a Cristina Kirchner, que era muito mais famosa, justamente porque ele tem um papel mais conciliador, ele tem um papel mais agregador, percebe? Então, por exemplo, isso já está sendo visto. Maurício Macri e Alberto Fernandes, eles prometeram fazer uma transição, digamos assim, contínua, uma transição sem grandes rupturas. E, aliás, o Maurício Macri, parabéns para ele, não está fazendo birrinha nem nada do gênero e promete ajudar também o Alberto Fernandes a fazer essa transição de maneira pacífica. Legal, galera, todo mundo pelo bem da Argentina, pelo menos aparentemente é o que está aparecendo, né? Então, ele já está pedindo uma união dos governadores para motivar uma política econômica, para construir um crescimento da Argentina novamente. Penso eu, galera, que isso é super importante, porque um político, ele tem que ser um cara que tem a arte da negociação. A política não é a arte do ódio, de ficar xingando a imprensa, de ficar fazendo isso. É a arte da conciliação e, claro, você impor os seus valores, mas sempre escutando os demais. Afinal, é uma democracia, tá? E para finalizar, ele foi lá e falou aí uma coisa que pode dividir um pouco a sociedade, tá? Que seria a legalização do aborto. Isso é uma das pautas que mesmo os peronistas mais tradicionais, a gente considera, né, Alberto Fernandes uma espécie de peronista, digamos assim, embora essa seja a visão mais difundida. Mais ou menos, tá? Mas enfim, é o governo mais social-democrata, intervencionista. Ele promete revisar e legalizar a questão do aborto como um direito das mulheres. Isso, nem dentro desse campo mais peronista, as pessoas compram muito essa ideia. Então pode ser uma coisa que talvez no futuro próximo ele até abandone essa ideia, porque com certeza é uma pauta social que a gente sabe que trava uma batalha muito grande. E daí pessoas que poderiam apoiar o plano de crescimento econômico do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner vão deixar de apoiar isso justamente por conta de algumas pautas sociais que, convenhamos, galera, tende a ameaçar bastante sua popularidade, principalmente tendo em vista a população mais conservadora, que existe também bastante na Argentina. Tudo bem, galera? Deu para entender o plano do Alberto Fernandes? Eu acho que vai dar certo. Acho que são boas tentativas. Mas, assim, o que falta para ele mesmo é deixar a Argentina mais atrativa para a construção, para empreender, para gerar valor, criar emprego. Pelo menos até o momento, apesar dele querer facilitar o consumo, não vi outras medidas que tenham isso como fato objetivo. Tudo bem? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, se vocês acham que o Alberto Fernandes vai ser um bom presidente ou não, tá bom? Quero saber a opinião de vocês e é isso aí. Beijos, abraços e